Olá, eu vim aqui compartilhar com vocês algo muito especial. Eu precisava hoje fazer isso, através da minha vida, através de tudo que Ele fez por mim. Então agora, esse tempo tão difícil que estamos vivendo, eu preciso compartilhar como Deus é poderoso e maravilhoso e tudo aquilo que Ele pode fazer. Então vamos lá, eu quero ler uma passagem. Primeiro vamos orar, né? Senhor, que através da minha vida, Pai, o Senhor possa usar para falar com pessoas específicas, que elas possam ser tocadas por Ti, Deus, através do testemunho de cura, de libertação que eu tive. Deus, o Senhor fez grandes coisas sobre a minha vida. E eu sei que fez grandes coisas sobre a vida de vários irmãos. Pai, eu quero aqui compartilhar, Pai, com muita humildade, mas com muita alegria, tudo que o Senhor fez por mim, tudo que o Senhor tem feito em mim. E que as pessoas que estão assistindo, Pai, possam ser tocadas de forma sobrenatural. Porque eu creio que aquilo que o Senhor fez por mim, o Senhor pode fazer na vida de cada um que está me assistindo, ou cada um que vê também esse vídeo, Senhor. Estou aqui, Pai, por obediência a Ti, por amor a Ti, Pai, para compartilhar, sim, o quão maravilhoso o Senhor é. Deus, usa a minha vida como canal de bênçãos na vida de outras pessoas, Pai. Meu desejo, Pai, é alegrar o Teu coração. E meu desejo é que pessoas possam ser tocadas, Pai, e Te conhecer, assim como eu tenho Te conhecido. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Então eu vou ler Salmos 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti. Ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite. Pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de Ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas de Hermon. Desde o monte Mizar, abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor, de dia, de noite esteja comigo a tua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, porque te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal. Quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém. Este salmo, ele foi de grande alimento para mim, durante o tempo que estive enferma. Eu sofri muito, e quando eu lembro do meu sofrimento, nossa, a minha felicidade hoje transborda, porque não parece a mesma vida, porque foi algo tão maravilhoso que Deus fez por mim, tão maravilhoso que às vezes eu pareço que vou explodir de tanta felicidade. E eu aprendi algo muito importante com tudo que passei: viver na dependência de Deus, mesmo que as coisas racionais, né, mesmo que tudo ao redor diga ao contrário, eu aprendi a viver na dependência de Deus totalmente. Em 2017, eu fiz uma cirurgia plástica.
Naquele tempo, eu não gostava de crente. É problema. Porque eu achava que todo mundo tinha que ser perfeito. Sendo que eu não era nada perfeita, né? Hoje, como cristã, eu entendi ter essa empatia. Que antes eu não tinha. Antes eu entrava no papel de julgadora e de apontar o dedo somente. Então, assim, eu usei, na verdade, como desculpa, né, o meu comportamento egoísta, o meu comportamento de julgar tudo, para se afastar de Deus. E me afastei, mas na verdade eu nem conhecia Deus de fato. Porque quando a gente conhece, dificilmente a gente consegue se afastar. E eu acho meio que impossível existir um ex-convertido. Mas eu não conhecia Deus de forma real, não conhecia. Então eu saí, né, com 12, 13 anos da igreja e fui viver minha vida achando que eu tinha Deus em casa do meu jeito. E em 17 eu fiz uma cirurgia plástica onde eu não estava preparada para aquela cirurgia. Porque eu sempre fui uma pessoa muito dominadora. Uma pessoa que tudo consegue fazer, tudo dá um jeito, se passar uma situação continua. Sempre fui muito assim de ir, né? Não ficar muito assim abatida com as coisas e sempre tentar passar por cima de várias situações e continuar caminhando. Então assim, nada quase me abalava, qualquer situação, né? E então Deus me tratou em algo que eu fiquei sem domínio, que foi na saúde. Quando se trata de uma enfermidade física é muito difícil, mas quando se trata de uma enfermidade mental é bem pior. E aí fiz uma cirurgia plástica, tive uma pequena complicação que eu não esperava ter e ali o meu mundo girou de ponta cabeça. Eu desenvolvi crise de pânico e ansiedade, abri um ponto da minha cirurgia e não fechava. Eu não conseguia caminhar, eu não conseguia sentar direito, eu não conseguia fazer nada. E aquilo foi me deixando cada vez pior, porque eu não tinha o domínio da situação. E eu não conseguia entender o porquê aquilo estava acontecendo comigo. E eu comecei a chorar todos os dias. E desesperar, chorar, desesperar. Neste meio tempo, comecei a ter vários sintomas físicos de dores. Doía as costas, doía o meu peito, doía minha cabeça. Eu cheguei até a simular um derrame facial no meio das crises. Então, assim, desenvolvi crise de pânico, de ansiedade e depressão nesse pós-operatório. E é onde eu comecei a ser tratada por Deus ali. Porque eu passei a depender 100% dele. Me voltei para ele nesse tempo e comecei a clamar a Deus. Porque a minha mente, ela se perdeu. Eu não tinha mais domínio nenhum sobre a minha mente. Foi tão triste os dias que vivi, foi tão difícil que realmente, né, esse salmo foi assim, para mim, algo muito importante quando eu lia, porque parecia que eu estava entendendo, né, o que realmente o autor queria falar, né, nesse salmo. E eu comecei a cantar este louvor. E falei, Deus, eis-me aqui, Pai. Tanto tempo estive longe dos teus caminhos, tanto tempo achando que estava fazendo certo, mas eu estou começando a entender que eu não entendia nada. E comecei a implorar por misericórdia. Implorar para que Deus olhasse para mim. Porque eu não tinha domínio nenhum sobre as minhas emoções. A única coisa que eu conseguia era me achegar a Ele. Parece que a única porta que se abriu foi a porta em direção a Ele nesse tempo de escuridão na minha vida. Quem teve depressão sabe do que eu estou falando. Você não vê motivação para nada. Você não vê esperança em nada. Parece que tudo caminha ao contrário. Quem tem ansiedade sabe como é que é sofrer por antecedência por um assunto que às vezes nem existe. Eu tinha várias situações no meu corpo onde eu achava que ia morrer a todo tempo. Então, se me dava qualquer tipo de dor, eu tinha certeza que aquilo ia me matar. E o desespero tomava conta de mim, totalmente. Eu cheguei a ficar louca praticamente, né? Porque
eu comecei a ter crises em sequências e eu não conseguia mais viver numa realidade. Então eu caminhava e não sabia para onde eu estava indo, em que dia era, em que momento era. Era uma loucura total, eu não consigo nem explicar qual era o sentimento que eu tinha naqueles dias, porque eu vivia numa outra realidade, é como se a minha mente tivesse saído da minha cabeça e ficasse vagando por aí. Eu não conseguia ter controle sobre nada, sobre nenhum pensamento. Eu só tinha um pensamento compulsivo, obsessivo, por morte, destruição, por coisa ruim, por derrota, eu ia morrer, e era assim meus dias foram. Eu passei 5 meses nessa situação. 5 meses de vale, com depressão, ansiedade e pânico total. Dentro desse tempo eu tinha sintomas físicos, né, de dor por conta do pós-operatório, da cicatrização e tudo mais, mas eu também tinha as dores psicológicas. Então isso tudo se misturava e virava um combo. Eu cheguei a gastar muito dinheiro em uma semana, fazendo vários exames, tomografia e não sei o que, indo para vários lados, porque eu buscava uma cura, entender o que meu corpo, o que estava acontecendo comigo. E cada vez que eu ia e não encontrava nada, eu falava, meu Deus, eu vou morrer, ninguém vai ver que eu vou morrer, ninguém tá descobrindo o que eu tenho, E eu comecei realmente, de fato, a enlouquecer nesse tempo. Quando você perde o controle da situação, é onde Deus começa a agir. Quando você não vê mais nada racional ao teu redor, é onde Ele começa a agir. E eu comecei a exercitar a fé. Eu falei, Senhor, pelas minhas forças eu não consigo mais. Olha para mim, Pai. Eu só consigo chorar e pedir a Tua misericórdia, pedir para que o Senhor me resgate mais uma vez. E ali eu aprendi a me relacionar com Deus aos poucos. E Deus começou a trabalhar na minha humildade. Deus começou a trabalhar no meu coração. Deus começou a trabalhar, mas eu ainda tinha todos esses fatores de dores. E eu comecei a ter dor de refluxo no peito, aonde eu tinha uma dor tão forte aqui, ia no médico, fazia enzimas de coração, o exame de enzima, né? Fazia um eletro e não dava nada, não custava nada. Foram dias e noites no hospital, minha família sofrendo junto comigo, meu esposo levando para lá e para cá, falando, você não tem nada, pare com isso. Mas as pessoas ao redor não conseguem entender o sentimento de uma pessoa com depressão, ansiedade, pânico, quão aquilo é forte. Antes disso, eu até debochava de quem tinha depressão, de tão autoritária que eu era. Eu debochava de quem tinha pânico, depressão e ansiedade. Eu falava, gente, isso aí é falta do que fazer. E aí Deus me levou a entender como é sentir essa doença. Então, assim, tudo que eu vivi foi realmente um aprendizado. Eu desenvolvi essa empatia por sentir a dor do outro também. Então, assim, se você tem depressão, ansiedade, se você tem crise de pânico, Deus pode te curar. E é uma doença como outra doença, que precisa de tratamento, né, médico, mas principalmente de Deus. E essa dor no peito que eu tinha era muito forte. E eu não descobri o que era. Aí um dia, eu fiz os meus exames finais. Eu ia precisar reoperar a cirurgia plástica, porque tinha dado o médico falou que tinha sido rejeitado os pontos internos. E aí eu fiz uma ecografia, onde aqueles pontos que estavam inflamados, estavam ali, tinham sumido, desaparecido. Naquele dia, eu vi claramente Deus falando, estou agindo na sua vida, te dando uma oportunidade. Aquele dia foi uma sensação tão maravilhosa de vitória, quando eu peguei aquela ecografia e deu assim que estava tudo normal com a minha cirurgia, que eu só sabia chorar de gratidão, chorar de gratidão. E naquele mesmo momento, é como se Deus tivesse tirado, arrancado a dor com a mão mesmo, de todas as coisas assim, emocionais que eu estava tendo. E a partir daquele dia eu fui curada de depressão, de ansiedade e de pânico. É como se a minha mente tivesse sido colocada no lugar de volta e eu falei, opa,
Eu lembro que eu cheguei no médico, como eu continuei com os tratamentos dos remédios, né, de antidepressivo, remédios, tomava Rivotril, sempre, uma vez por dia eu tomava Rivotril para dormir. E daí eu comecei a dormir e comecei a acordar para tomar Rivotril. Cheguei no meu psiquiatra e falei, doutor, eu tô fazendo isso aqui. Não, abandone isso. Você não precisa mais disso. Você está acordando para tomar o Rivotril? Não faz sentido algum. E eu até ri com ele, falei, meu Deus. E a partir daquele momento Deus começou a curar o meu emocional. E a minha mente voltou no lugar rapidamente. Foi coisa assim, muito rápido. Eu voltei a ter uma mente equilibrada, a dominar as minhas emoções e a entender aonde eu estava, o que de fato era real, o que de fato não era real. Eu tinha uma dor no peito real. E aí Deus começou a revelar as coisas que iam acontecer. Só que antes de Deus revelar a dor no meu peito, o que era essa dor, eu corri e falei com uma pessoa especial, que é a Gi, a minha pastora. A gente sempre se encontrava algumas vezes no final de semana e eu via ela e o pastor Jefferson vindo da igreja e sempre tive curiosidade em conhecer onde eles frequentavam, que é a Igreja Aba, minha Igreja Aba, no bairro Xaxim, em Curitiba. E aí eu lembrei da igreja um dia, falei, olha, a Igreja Aba, veio na minha mente assim, sabe? Vou mandar mensagem pra Gi. Mandei mensagem e falei, Gi, que horas é o culto? Ela falou, tá hora, né? Eu falei, é hoje o dia. É hoje o dia em que eu vou só esperar o apelo e correr para reconciliar com Jesus. E eu fui, aquele dia foi como se eu estivesse indo casar mesmo, sabe? Como se eu estivesse indo casar, de verdade. Eu saí de casa bem agitada, falei, hoje é o dia, hoje é o dia, hoje é o dia. Eu tava ansiando por aquilo e durante o culto eu me alegrava, eu glorificava, porque meu coração estava tão cheio de gratidão, porque só quem já teve a cura de depressão, ansiedade, pânico, sabe o que eu tô falando, entende como é ser curada dessa parte mental. Corri, e na hora que o pastor fez apelo, meu pastor querido, o pastor Adilson, ele fez o apelo. Eu, rapidamente, nem esperei ele terminar, eu acho que eu disparei lá pra frente. E falei, Deus, obrigada pela oportunidade, Pai, de estar aqui, podendo ter esse acesso a Ti. E foi maravilhoso, reconciliar, começar de novo a caminhar com Jesus, e a entender, né, a importância de estar num lugar, de estar numa igreja. E aí aceitei Jesus, Ele me aceitou, né, e eu comecei a caminhar debaixo daquilo que Ele queria para mim, com muita obediência. Eu falei, Senhor, a partir de hoje, tudo mudou. Não quero mais nada de mim, mais nada. Não existe felicidade sem o Senhor. Eu tive um relacionamento tão íntimo com Deus, no meio desse deserto de depressão e ansiedade, por mais que a minha mente estivesse perdida para as coisas racionais. Parece que o meu espiritual estava ativado. Cada vez mais ativado, cada vez mais ativado. Eu olhava as situações e eu não entendia, mas quando eu olhava para Deus eu entendia que só Ele podia me trazer conforto no meio de toda aquela angústia que eu vivia. Como diz aqui em Jó 33, 28. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Na minha cabeça, cada vez que eu tinha uma crise de pânico e ansiedade, era como se de fato eu estivesse me aproximando da cova. Então, realmente, orar, clamar ao Senhor, foi o que me alimentou nesse deserto. Foi o que me deu esperança, foi o que me ajudou a não desistir, a não falar, Deus, eu não quero mais viver, porque eu não cheguei a falar isso. Comecei a caminhar na igreja, sendo bem cuidada, tratada, comecei a ser ministrada e Deus foi começando o trabalho, a obra dele na minha vida. Na transformação, na libertação, na mudança de caráter, na empatia, na humildade, né? Foi todo um processo, não foi assim, entrei na igreja e já, não, ainda tô no processo, ainda não terminou, eu vai ser a vida inteira nesse processo, mas eu já não sou quem eu era, mas ainda não me tornei quem eu quero ser. Eu fiz bariátrica em 2019,
tive uma fístula interna, que é uma comunicação do côto gástrico com o estômago excluso. Então, assim, eu vivi uma boa parte do tempo, hoje eu não tenho mais essa fístula, mas eu vivia, né, com ela. Eu comia e ia para o côto gástrico, mas ela ia para o outro lado lá, que era o estômago excluso. Então, eu tinha, na verdade, meio que 2 estômagos e duas direções do intestino, onde lá embaixo se encontrava. Mas aquilo nunca me incomodou. E aí, com as investigações que começou, depois que Deus me curou, né, da parte da perna, e ele começou a mostrar um caminho para mim, investigar o que eu tinha, né, que era essa dor no peito, eu descobri que essa dor no peito nada mais era que um refluxo muito forte. Deus colocou uma médica abençoada que encaminhou para os exames e eu descobri que poderia ser devido àquela fístula antiga que eu já tinha há muito tempo. E aí, nesse meio tempo, eu na igreja, investigando, buscando, mas o meu coração sempre alegre. Não tinha mais medo do que pudesse vir a acontecer comigo em relação a essa dor. Deus me curou mesmo, de toda a parte emocional. Um belo dia, eu cheguei ao meu médico, que Deus preparou todas as coisas, tive acesso ao meu médico, que fez a bariátrica, e ele falou: Ana, é o seguinte, a gente já tentou de tudo, tentamos vários tratamentos, vários remédios, a dor não passava, era uma dor insuportável. Então, assim, desde o tempo que eu fui para a igreja, eu fui até 2019 com dores, então eu passei mais de um ano e meio aí com dores, sendo crente, já estando ali, né, na igreja, caminhando com Jesus, eu mesma sentia muitas dores. Ninguém percebia, né, porque eu nunca fui fazer cara muito de demonstrar dor, mas praticamente quase todos os dias que eu estava na igreja eu estava com dor. Todos os cultos eu estava com dor. No dia do meu batismo, eu fui me batizar com dor. Eu levantei daquelas águas com a dor, mas era tão pequeno perto do que eu estava tendo de Jesus, porque eu estava conhecendo Ele. E eu acho que o maior milagre de todos foi a oportunidade de conhecer Jesus de fato, dos meus olhos começarem a se abrir, porque antes eu era cega, mas eu passei a enxergar com o tempo cada vez mais e mais, e isso para mim era um presente, a oportunidade de conhecer o amor de Jesus. Então eu tinha dor, mas eu tinha certeza que aquilo ia passar. E se de repente não passasse, Deus ia me sustentar em todo o tempo. Então, toda vez que eu ia, eu glorificava a Deus com muita alegria, mesmo estando com aquela enfermidade, que era uma dor muito ruim. E aí, depois do meu batismo, o Dr. Nassif falou que eu teria que reoperar o estômago. Quando ele falou isso pra mim, eu não surtei, não desesperei. Claro, fiquei triste porque eu orava para que houvesse uma cura em mim, sem precisar passar por alguma intervenção cirúrgica ou precisar entrar naquele modo de repouso de novo de quase 5 meses que eu entrei. E eu orava por isso, por essa cura só de toque do Senhor. Mas não foi bem assim que Ele quis para mim. E eu, depois de todo o tempo que passei, cheguei no doutor e falou: Ana, a gente vai ter que reoperar, refazer a sua bariátrica. E digo mais para você, pode ser que dê complicações. Porque mexer de novo no que já foi mexido é um risco maior de dar complicação. E naquele dia, lembrando de todas as crises de pânico, ansiedade, tudo que eu já tinha sentido com a primeira cirurgia, quando ele falou que eu tinha que reoperar a bariátrica, eu acho que se eu não tivesse Jesus ali, eu teria tido uma boa recaída. Ou talvez nem teria uma cura de fato. Mas eu imagino se eu não tivesse com Jesus, como eu teria reagido a essa informação que eu teria que refazer uma cirurgia, sendo que eu já tinha passado um grande vale, com uma cirurgia plástica, que era uma pequena coisa. Eu olhei para meu esposo me olhou, ele falou: vai dar tudo certo. Eu falei: vai. Mesmo com um sentimento de medo ali, de ter que passar por todo aquele processo que quem fez bariátrica sabe como é, e refazer ainda de novo, passar por todo o processo. Falei: Deus, o Senhor está querendo algo de mim? O que, Pai? Eu falei: então tá bom, doutor, vamos agora correr atrás para poder fazer essa cirurgia. Mas antes eu vou orar, porque se for da vontade de Deus me curar, sem precisar fazer a cirurgia, amém.
mas senão a gente vai fazer. E eu comecei a orar, é claro, para que Deus me curasse sem eu ter que fazer cirurgia, né? Claro que eu pedi, Pai, por favor, e comecei nessa intercessão. E aí eu, ruim, todo o tempo ruim, eu comecei a falar com o Senhor, eu falei, Deus, o Senhor me curou porque o Senhor queria me salvar? Porque o Senhor vai me recolher? Mas agora, como eu te conheço, eu vou salva, por isso que o Senhor permitiu uma cirurgia, eu me chegar a ti de novo, e agora passar por isso, porque o Senhor está me preparando para me recolher. Eu comecei a pensar desta forma. E graças a Deus entrei numa igreja muito abençoada, com pessoas abençoadas, com pastores abençoados, aonde também eles fizeram o face a face com Deus, e eu pude ir no face a face com Deus. E lá fui bem tratada, mas ainda sempre tem mais coisas para ser tratada. E lá eu com esse pensamento, Deus usou uma irmã da minha igreja, a irmã Nice, uma bênção, para ministrar sobre a minha vida. E no momento de intercessão e oração, ela veio sobre mim e colocou a mão no meu estômago e ela falou, Ana, Deus está te dando vida. É vida sobre você. E com a mão no meu estômago, não era nem na minha cabeça, e ela não sabia da minha história. No meu estômago é vida, vida. E repetiu várias vezes, vida, vida. E eu fui alimentada por aquilo naquele momento. Eu falei, nossa, é isso que Deus tem para mim, é vida, não é morte. Vou confiar. Deus, se tiver que fazer cirurgia, vou fazer. E depois desse dia, eu decidi marcar a data da cirurgia. Porque ainda tinha dúvida se faria, se não, se Deus... Qual era o caminho que eu devia seguir. E aquela palavra de vida foi um impulsionamento para mim. Para ser corajosa e seguir em frente para tudo aquilo que eu ia ter que passar. E eu fui adiante. Marcamos a cirurgia, Deus preparou todas as coisas, o plano liberou, deu tudo certo. Era o mesmo médico que me operou há tantos anos atrás e ia me operar de volta. Deus preparou tudo de forma tão especial. E eu consegui a liberação do plano. E no dia 22 de agosto de 2019, eu entrei em centro cirúrgico novamente, só que agora era para retirar uma fístula e refazer uma bariátrica. E sabe o que é mais engraçado? Quando eu penso na forma de pânico e ansiedade que fiquei referente a uma cirurgia plástica, que não tinha nenhum risco, assim, né? Depois, né, da cicatrização de ser um órgão mexido, de morrer, ou enfim, de acontecer algo pior, mas era só uma cirurgia plástica que poderia demorar mais tempo para cicatrizar, enfim, alguma coisa mais simples mesmo. Era muito simples. E eu enfrentando uma cirurgia bariátrica que corria risco de complicação, de morte, enfim, de um monte de coisas. E eu não tive uma crise de pânico, nem de ansiedade, nem depressão durante todo o tempo em que eu estive me preparando para operar, em que eu estive na dúvida sobre a cirurgia, em que eu estive, porque eu estava debaixo das mãos de Deus sobre a minha vida. Então, assim, eu estou aqui hoje para falar que não existe esperança sem Deus. O salmista aqui estava muito triste e aflito, mas ele ainda falava, pois eu ainda o louvarei. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, né? E repete isso. É a minha oração ao Deus que me dá vida. A minha esperança é Deus. A minha força, a minha rocha, a minha fortaleza é Deus. Em todo esse tempo, o Senhor me guardou o meu emocional, as minhas estruturas. Tive momentos difíceis, tive medo, claro. Tive medo, tive incertezas, tive várias situações. Mas Deus me curou em todas elas e me tratou em todas elas. A cada dia. E usou pessoas, né, para estarem. Ana, olha, ministrando na minha vida também. Sou muito grata a Deus por todo mundo que fez parte dessa história, que pôde orar por mim. Eu sou fruto de oração. Eu sei que eu sou fruto de muita oração. E aí, dia 22, eu entrei para centro cirúrgico. E foi uma cirurgia muito difícil. Quem viu o médico depois da cirurgia sabe como ele estava, suado, cansado. Durou um bom tempo a minha cirurgia. Eu fiquei na UTI de um dia para o outro. Foi muito difícil.
Dia 23 fui pro quarto. Se eu não me engano, no dia 24, eles começam a dar o líquido, né? Para você ingerir e começar ali a adaptar no estômago, né? E assim nutrir com as medidas de líquido. E eu tomei durante a noite no dia 24, se eu não me engano, o líquido. E fui dormir. Meia dopada ainda dos remédios, com dores, sem poder movimentar. Outra bênção também foi que o Senhor providenciou e o meu médico conseguiu operar somente pela... Mas não foi uma cirurgia aberta, foi uma cirurgia, né, por vídeo, isso. Foi uma cirurgia por vídeo. E ele conseguiu. Era uma cirurgia assim que era quase impossível de ser operada por vídeo, porque tem várias aderências, tinha fístula, então era bem complicado. E ele, graças a Deus, conseguiu. Ele até levou num congresso, depois da cirurgia, que foi realmente algo extraordinário, né? O jeito que Deus usou a vida dele, o jeito que foi conduzida essa cirurgia. Sem precisar de intervenção mais agressiva, né? No caso de fazer uma cirurgia aberta. E aí eu, no dia 24 de noite, tomei e fui dormir. No outro dia veio a médica assistente do meu doutor e já tava aquele cheiro lacrado no quarto, né? Um cheiro muito forte, assim. E ela veio, tirou o algodãozinho do meu, de onde tinha aqui o dreno, sentiu o cheiro. E era um cheiro de morte. E aí ela falou, Ana, é o seguinte, provavelmente você fez fístula. E a gente vai ter que agora fazer uma tomografia para ver se você vai ter que reoperar ou se nós vamos esperar fechar sozinho. Aí vocês pensem, né? Como foi receber essa notícia. Eu falei, Deus, eu não tenho palavras. Eu não tinha palavras. Mas uma coisa eu me negava a fazer. Era murmurar. Eu preferia chorar muito, implorar misericórdia, implorar para que Deus estendesse suas mãos a meu favor, mas eu nunca murmurei de questionar a Deus por aquilo que eu estava passando. Se eu estava passando aquilo, era porque Ele queria que eu estivesse passando por algum motivo. E eu falava sempre assim, Senhor, eu não sei o porquê estou passando por isso. Mas tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E ali a tristeza tomou conta do meu coração. Fomos fazer a tomografia e realmente tinha uma fístula. Só que essa fístula é diferente da outra. A antiga que eu tinha era uma comunicação, uma passagem, né? Uma fístula que se comunicava com um outro órgão, no caso com o estômago excluso. Essa fístula que eu tive no pós-operatório foi aquela fístula que leva muitas pessoas que fazem a cirurgia de bariátrica a óbito, logo em seguida a bariátrica ali, que é a abertura do ponto, né, que ele é feito com grampos e abriu, né, uma parte, então ficou exposta. Então tudo que eu ingeria passava e ia para a cavidade abdominal, podendo, né, dar uma infecção aí generalizada e para outros órgãos, enfim. E Deus foi tão bom que Ele me cuidou até nisso, porque o doutor, né, estava com dreno, então o que caiu dos primeiros líquidos, quando eu ingeri os líquidos, foram para essa caminha do dreno e foram saindo. Claro, alguma coisa, como foi muito, foi para alguma parte ali do meu abdômen, no pulmão, e eu tive que tomar antibióticos, entramos com todo aquele tratamento. Fiz a tomografia e o médico, muito sábio, orientado por Deus, falou, Ana, a gente vai optar agora por fechar sozinha a tua fístula. Eu não tenho data para te dar, eu só sei que a gente vai aguardar como o teu corpo vai reagir, mas vai fechar. E ele tinha tanta fé no que ele falava, que eu falo que Deus prepara pessoas, né, para estarem conosco nos momentos mais difíceis. Mesmo lá no deserto, ele leva alguém, né, para te dar um auxílio às vezes ali. E aí a gente começou no processo da paciência, perseverança, dependência e confiança. Era muita saliva que saía na minha bolsa de colonoscopia, eu tinha uma bolsinha,
E ali ia enchendo aquilo. E aquilo era horrível, muito ruim mesmo. Nos primeiros momentos, quando eu comecei a levantar da cama, eu mesma esvaziava, eu mesma fechava, eu tinha que lidar com aquilo, olhando todo o tempo aquilo saindo de dentro de mim. E sempre me lembrando, falei, Senhor, quando a gente acha que passa uma prova difícil e fala, meu Deus, não imaginava que ia passar aquilo, Deus às vezes dá umas provas mais difíceis ainda, para que você veja que tudo com Ele é possível. Com Ele é possível, porque olhando no modo racional, com as crises de pânico, com ansiedade, depressão por onde passei, eu estando nessa situação, totalmente exposta ali, né? Estômago aberto, com vazamento para fora, era pra eu estar louca, mesmo, de fato. Então Deus me dando uma força, um equilíbrio emocional. Não vou dizer para vocês que não tinha um momento de desespero, às vezes batia desespero, assim, de falar, meu Deus, estou aqui ainda, mas não era aquele desespero que faz a mente se perder, sabe? Aquele desespero que você entra no estágio de loucura. Não, mas era uma aflição, um momento de aflição, eu tive muitos momentos de aflição, de medo, de insegurança, de incertezas, mas sempre, Deus, cuida de mim. O que eu mais pedia para Deus, eu não desisti da minha vida. Como eu recebi aquela palavra, né, no face a face com Deus, eu guardei aquilo de um modo tão especial, que eu repetia para mim, falei, Pai, o Senhor falou vida sobre mim. Isso não é para vida, isso não é para morte, isso é para vida. Isso não é para morte, isso é para vida. E eu me alimentava de vida, esperança, e eu declarava sobre a minha vida, eu creio, Pai. Não chegou o tempo de morte para a minha vida agora. Eu tinha certeza que não tinha chegado. Tinha momentos que eu me abalava, mas depois eu voltava e não é para morte. Médicos falavam que podiam demorar 6 meses para fechar a fístula, outros falavam que às vezes não fecha, outros falavam que às vezes a pessoa vai com sonda para casa alimentar, outros que a pessoa às vezes vai ficando desnutrida e morre, outros que tem que reoperar e daí abre de volta e fica naquela coisa. Então, assim, as informações eram muitas informações. Mas eu preferia acreditar naquilo que Deus estava falando comigo e também usando o meu médico para falar. Porque o meu médico, ele foi, assim, muito positivo. E eu comecei a aprender a ser positiva também. E a confiar, mesmo que tudo de forma racional dissesse ao contrário. Eu aprendi a viver pela fé. Aprendi a viver na dependência de Deus, a viver na fé. Já tinha aprendido e estava aprendendo mais. Mais dependência. Deus queria mais dependência ainda de mim. E aí, depois de 15 dias, eu fui fazer uma endoscopia, aonde o endoscopista falou que eu estava com a fístula lá e que ela não ia fechar sozinha. Eu só lembro do meu esposo escorrer lágrima do olho dele, olhar para mim com uma cara de desespero, sem saber o que falar para mim. Com 15 dias já no hospital, ele falou, não vai fechar a sua fístula. Ou você reopera, né? Vai ter que colocar alguma coisa, uma tela para tentar fazer fechar e tal, bababá. E nessa hora minha cabeça já começou a embaralhar toda, já fiquei meio sem noção e fui pro quarto. No quarto eu mandei mensagem pro meu médico, falei, doutor, o endoscopista falou que não vai fechar a minha fístula. O médico vai fechar. Meu médico foi falar comigo pessoalmente e falou, Ana, fique tranquila, eu tenho muita experiência e eu creio que vai fechar. Eu tô falando que vai fechar. Parecia que era Deus falando na boca dele. Parecia não, era Deus falando na boca dele. Vai fechar. Deus usando um médico na fé. Vai fechar. E eu comecei a repetir, vai fechar, Pai. Vai fechar. E todo mundo orando. As irmãs mandando mensagens, as minhas pastoras, e todo mundo orando, intercedendo ali, a favor desta cura, deste milagre. E eu orando, intercedendo também. Coloquei sonda parenteral, né, uma sonda que ela... Porque eu não podia colocar uma sonda diretamente no meu estômago, né, pelo nariz e nada, porque podia abrir o meu estômago e prejudicar mais ainda a cicatrização, podia abrir mais ainda o meu estômago. Então eu tinha que deixar ele bem quietinho, eu não podia tomar água nem comer, nada. Então às vezes eu molhava a minha boca,
só para sentir o gosto da água e cuspir ali, para sentir só. Então, eu não pude ingerir nada. E aí eu usei uma sonda parenteral, que é uma sonda direto na veia central do coração, né, onde o alimento fica gotejando aos pouquinhos. E o doutor sugeriu que a proteína ia melhorar e ajudar a fechar essa fístula. E eu comecei a me alimentar pela sonda parenteral. Sabe o que é mais interessante? É que todo esse tempo eu não desisti de pedir para Deus a minha cura. Talvez se eu falasse, Senhor, estou cansada, não quero mais. Talvez eu tivesse pedido, Deus, me leva, porque eu não aguento mais. Talvez se eu tivesse pedido, Deus ia escutar o desejo do meu coração e talvez teria até me recolhido. Mas eu decidi acreditar naquela palavra de vida, decidi lutar, sim, em oração, em batalha espiritual pela minha cura. E tinha dias que eu não conseguia orar, eu só chorava, mas Deus estava ali enxugando as minhas lágrimas. E aí o doutor falou o seguinte, agora o procedimento vai ser você controlar o quanto vai descer de líquido, né? Eu e os enfermeiros. Conforme o líquido vai diminuindo, é sinal que o teu estômago está fechando. E aí foi gota por gota, diminuindo, aos poucos. Quem está no hospital sabe que é muito difícil estar lá, né? Não é só a questão da saúde, mas a questão de trocar acesso. Eu tomava aquela anticoagulante todo dia, então assim, braços todos já maltratados, não porque eles queriam maltratar, mas porque é algo natural do corpo, as minhas veias foram ficando também mais rígidas, difíceis de pegar, porque eu não estava me alimentando, eu fui ficando bem magra, meu corpo começou a doer, várias coisas começaram a acontecer, e eu olhei, esperando no Senhor. A partir daquele momento, a minha fístula, minha ex-fístula, porque eu não tenho mais ela, graças a Deus, foi fechando. O líquido foi diminuindo e foram 28 dias internada no hospital. Fechou, para honra e glória de Deus. Fechou, foi um milagre, foi assim, sobrenatural o que ele fez por mim. E aí fui para casa, achando, falei, ai Deus, agora a minha luta já terminou, né? Graças a Deus, tô bem, fui curada, amém, todo mundo já festejando a minha vitória, mas ainda tinha mais um pouquinho ainda para percorrer. Como eu fiquei um mês sem alimento, sem movimentação no intestino e tudo mais, o meu estômago fechou, mas daí fechou demais. E quando eu comecei a ingerir líquidos, alimentos pastosos, eu não conseguia. Comecei a regurgitar, porque a passagem fechou demais, cicatrizou demais. E aí entramos numa outra luta, que era poder comer e poder beber. Eu já estava ficando bem desnutrida, abaixo já do meu peso natural, na mente já esquelética quase. E, né, para minha estrutura eu estava muito magra. E aí é onde eu comecei a lutar para poder comer. E até lembro da pastora Gi que falava assim, né, eu vou ver você comendo. E eu também recebi essa palavra, eu também vou comer, eu sei que vou conseguir comer novamente. E aí durante uma vez por mês eu fiz dilatação por endoscopia. Também tinha o risco de, na dilatação, o estômago romper e fazer todo o processo de fístula, enfim. Então, assim, era um confiar em Deus total, porque todas as situações que eu estava vivendo eram arriscadas naquele momento também. Então, eu não podia forçar demais a comida para não arrebentar o estômago. E eu não podia ficar sem comer para que não atrofiasse mais. E eu tinha que ir aos poucos ir forçando, mas eu não podia gerar uma nova fístula, porque tinha chance disso acontecer. E aí eu, com um mês, muito debilitada, sofri um bom tempo, fui fazendo dilatação, não adiantava, fiz 5 dilatações, né, onde eles introduzem um balão para dilatar ali a passagem, né, por endoscopia, infla, aumenta um pouquinho e você vai tentando. Então ele fechava de novo e a gente ficou nesse processo aí.
Então foram mais aí 5 meses, eu acho. A minha última dilatação foi feita em janeiro de 2020. Então eu fiz a cirurgia dia 22 de agosto, setembro eu saí do hospital e em janeiro eu realizei a minha última endoscopia, porque eu tinha muita dor também, fiz muitos exames, fiz vários processos nesse tempo que eu estava em casa. O meu médico teve muita paciência comigo e eu continuei perseverando. Dúvidas vinham, aflições vinham, momentos de tristeza vinham, mas a murmuração não acontecia, porque eu me negava a murmurar. Em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio a tantas coisas, porque se eu for contar, eu comecei a iniciar o meu processo de enfermidade, no caso, né, seja com a perna, seja com a parte mental, isso em 2017 e foi até 2020. Então foi um bom tempo o Senhor me tratando, né? O Senhor me dando vitória, me dando provas e me tratando ali nesse processo. Mas sabe qual foi o maior milagre de tudo isso? O maior milagre de tudo isso foi que eu aprendi a amar o Senhor em meio à dor. Porque é muito fácil a gente glorificar o nome dEle, adorar Ele, estar bem com Ele, estar em paz com Ele quando tudo vai bem. Mas é na dor, é no sofrimento que nós mostramos sim a fidelidade a Deus, que nós mostramos sim o nosso amor por Ele, que nós mostramos sim que não é por aquilo que Ele faz por nós, mas é pelo que Ele significa e o que Ele é. E o meu amor pelo Senhor não diminuiu quando eu passei essas lutas. E foram para mim lutas muito difíceis, de muita angústia e sofrimento. Muito pelo contrário, eu aprendi a amar mais a Deus nesse tempo. A palavra do Senhor nos diz que Jesus levou o nosso fardo, né? E por suas pisaduras nós fomos sarados, curados. Mas eu entendo que o Senhor leva os meus fardos todos os dias. O que quer dizer para mim isso? Não é que eu não terei mais lutas, nem aflições, nem situações difíceis na minha vida, mas eu vou ter. A diferença é que o Senhor está carregando esse fardo por mim. Então o meu sofrimento, sim, ele fica mais leve quando eu tenho Jesus na minha vida, porque Ele está carregando o meu fardo. Ele está levando a minha dor. E sim, fica mais fácil passar pela prova, né, por toda a dificuldade da vida, quando nós temos Jesus. Ele é a nossa esperança. Para Ele, por Ele são todas as coisas. E é lindo ver o mover de Deus, quando nós entendemos que em meio à dor a gente consegue ainda sentir o amor dele por nós. Então o maior milagre de toda essa história, de tudo que passei, foi poder começar a enxergar ele. Porque antes realmente eu era muito cega. Eu era cega. E poder abrir os meus olhos espirituais e conhecer de fato Jesus é o meu melhor presente. Eu passaria tudo de volta o que passei, para ter o que eu tenho hoje dele. Para ter o que ele fez por mim. Para sentir esse amor. Para sentir, sim, a cura, a vitória. Hoje estou curada, glória a Deus. Algumas sequelinhas ficam, mas aos poucos o Senhor me cuida e está me tratando. Já estou bem melhor do que eu estava. Voltei a comer normal, trabalho normal, minha vida está, graças a Deus, bem. Não tive problemas emocionais. Então vamos ler Jó 33, 25. Então sua carne se renova, voltando a ser como de criança. Ele se rejuvenesce. Ele ora a Deus e recebe o seu favor. Vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria, e Deus lhe restitui a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Aleluia. Então aqui também vejo que a chance de ser salva, de fato, a chance de poder ter acesso à vida eterna, eu não vou
morrer para sempre. Eu sei que quando o meu tempo nesta vida aqui acabar, eu tenho um lugar que me espera, né? Que é viver na eternidade com o Senhor. Então eu vou desfrutar essa luz para sempre, para sempre. E essa é a palavra que me apego, porque falei, Deus, eu quero ser curada. Eu quero ver meu filho crescer, eu quero ver meus netos. Eu pedi muito a cura para o Senhor. Pedi, bati na porta, porque também li, né, que Deus, se nós que somos maus fazemos coisas boas aos nossos filhos, quem dirá Deus que é maravilhoso, que é soberano, que é bondoso, que é perfeito? Não vai fazer o bem por nós. Mas se Ele me recolhesse, com certeza, eu estaria nos braços dEle. Então eu sei assim que se viver, se morrer, é para a glória dEle. Hoje eu tenho a paz no meu coração, que a hora que chegar o final, né, o fim dos meus dias aqui, eu sei para onde vou. Ninguém fica feliz com a morte, ninguém fica feliz, né, com o término desta vida aqui. Mas quando nós temos Jesus, nós sabemos para onde vamos. E o desespero, o tormento não toma conta de nós. Nós sofremos, mas nós entendemos que todas as coisas que Deus faz são necessárias. Porque nós temos a certeza do amanhã. Então, essa é a diferença de quando temos conforto e consolo do Senhor em meio a cada situação difícil. Por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco é que sou forte. Amém. Também tem outra passagem aqui, outro versículo, Filipenses 4:11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo eu posso naquele que me fortalece, sim. Aleluia. Jó 33:4 novamente. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Aleluia. É tanto alimento para nós aqui, tanto conforto, tanto alimento, que a gente consegue passar por aquilo que a gente nem imaginava que conseguiria passar. Se algo acontecendo agora neste momento na sua vida, de muito pranto, de muita dor, pois acredite que é este momento que vai te levar mais perto de Deus. É neste momento, porque só Ele pode, né, acalmar o nosso coração, só Ele nos dá esperança. E quando a gente entende que tudo faz parte, né, do propósito de Deus, nós sim glorificamos o nome dEle, porque mesmo sem entender, nós sabemos que tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Nada do que Ele permite é para o nosso mal. Nada é para o nosso mal. Todas as coisas que Ele permite sobre as nossas vidas tem um objetivo, nada é por acaso também. Eu creio que tudo tem um objetivo. E eu sempre quero estar assim, para escutar mesmo o porquê de cada situação que tenho vivido, né? O porquê que eu peguei Covid, também depois de um ano se cuidando e sendo tão cuidadosa, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito cuidadosa com tudo, até demais. E peguei Covid, tive que passar pelo processo, tivemos que sentir, e glorifico muito a Deus, porque Ele nos curou também, nos curou. E a minha palavra de fé para você é essa: quem ainda não tem esse relacionamento com Jesus, experimente ter. Experimente ter, porque nada vai te abalar quando você estiver na presença dEle. As coisas podem até balançar, mas você vai estar firmado na rocha que é Jesus. E esse é o melhor presente para nós aqui na terra, enquanto estivermos vivendo, enquanto estivermos seguindo nesta caminhada. É saber que Jesus, Ele é o que nos guarda, o que nos livra, o que nos sustenta, é o que permite, sim, passar provações, mas
Tudo sempre é para glorificar o nome dele, seja na alegria, seja na dor. Eu vou glorificar ao meu Senhor sempre. E é isso. Pedir para que o Senhor aquiete a nossa alma, porque a gente ainda vai continuar louvando ele, independente de qualquer situação. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. Ele realiza milagres, cura. Ele é, então não desista. Deus é fiel, ele é fiel. Às vezes as coisas não são do nosso jeito, mas do jeito do Senhor é muito melhor, é bem melhor. Ele sabe tudo o que faz, ele é o dono da sabedoria. Nada que ele faz é ruim, nada que ele faz é para o nosso mal, nada, 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 nada. Ele está aqui na palavra, do Senhor. Deus, eu quero pedir, Pai, para que o Senhor venha abençoar a cada vida que está me assistindo neste momento, Deus. Oh, Deus, que o Senhor possa, assim, trazer consolo ao aflito, ao angustiado, que o Senhor possa tocar em cada vida, Pai, que tem sofrido, que tem clamado o Teu nome, Pai, nas madrugadas ou durante o dia, Pai, mas que o Senhor possa atender a cada oração, a cada clamor, Pai, com a mesma misericórdia que o Senhor teve sobre a minha vida, que o Senhor possa ter sobre cada vida, Pai. Eu não sei o que cada pessoa está passando, mas o Senhor conhece cada situação. O Senhor conhece o motivo de cada lágrima derramada, Papai. E eu quero pedir o Teu favor, Senhor. Inclina os Teus ouvidos, Papai, a escutar o clamor dessas pessoas. Oh, Deus, e que tudo aquilo que o Senhor fizer na vida delas seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor é um Deus de perfeição. Eu creio, Deus, que o Senhor é um Deus perfeito e que a Tua vontade é boa, perfeita, sim, e agradável. E tudo que o Senhor faz é para o bem, não para o mal. Nós não entendemos, Pai, muitas vezes a Tua vontade sobre a nossa vida. Pai, eu peço que o Senhor console aqueles que perderam seus entes queridos também, para o Covid, né, ou por qualquer outra enfermidade. Estamos passando por momentos de muito luto, Senhor. Que o Senhor possa estar confortando o coração de cada pessoa e trazendo o entendimento do Senhor para essas vidas, Pai. Cada um que o Senhor recolheu, o Senhor quis recolher, porque era o tempo que o Senhor escolheu para isso acontecer, Pai. Nada foi sem a Tua vontade. Primeiro, autorizar, Senhor. Nós não entendemos, mas confiamos em Ti, Deus, o sobrenatural. Te glorificamos, Pai, sim, em meio à dor, em meio à alegria, em meio à adversidade, em meio a qualquer situação, Pai. Nós iremos continuar adorando o Senhor, porque nós amamos o Senhor, não pelo que o Senhor faz, mas sim pelo que o Senhor é. Obrigada, Pai, por esta oportunidade de estar aqui hoje falando do Senhor e falando, Pai, do que o Senhor fez na minha vida. Muito obrigado, Senhor. Amém.